que a vida privada é o lugar dos sentimentos. A vida pública é o lugar da racionalidade. A vida pública é o lugar, né, do ser racional. O ser racional aparece no espaço público. E é no espaço privado, no espaço da intimidade, né, que é uma invenção da sociedade burguesa. A sociedade burguesa é que inventa a intimidade, é que inventa, né, a ideia de privacidade, que já é em si mesmo uma mudança de sensibilidade. Né? É uma mudança importante de sensibilidade, é uma mudança subjetiva importante. Né? Essa valorização do íntimo, essa valorização do privado, né? Essa divisão da vida em dois campos, o público e o privado. Né? Embora, evidentemente, quem vai estudar isso na sociedade brasileira, né, em qualquer sociedade não aparece tão claramente essa divisão. Né? Mas na sociedade brasileira mais ainda. A relação entre público e privado no Brasil é bastante complexa, não é? Bastante atravessada de uma coisa pela outra. Até porque, por isso mesmo, somos uma sociedade onde as paixões e os afetos vão muito à rua, vão muito à praça pública. Nós somos, né, um povo onde as ações em público, né, são muito movidas pelas paixões. Né? E isso é uma coisa, né, que particulariza a nossa própria história. Né? Essa confusão do privado, do público que existe na sociedade brasileira. Né? Quer dizer, uma sociedade onde, né, muito lentamente essa ideia da intimidade, da privacidade vai se constituindo, a ideia da individualidade, do indivíduo, né, que são todos processos fundamentais da sociedade burguesa moderna. Quer dizer, a construção da própria ideia de indivíduo, né, a identidade individual, né, que não existia até o mundo moderno. O mundo moderno é que vai criando essa figura. Quer dizer, o Renascimento, né, é o primeiro momento em que essa figura do indivíduo vai se desenhando, né, a ideia da identidade individual. Por isso mesmo, é a partir daí que é possível surgir a literatura, né, o romance, que é um gênero dirigido a uma reflexão do indivíduo, a uma autorreflexão. O romance é, né, um gênero em grande medida dirigido a essa voltar-se sobre si mesmo, né, você lê, né, quer dizer, o romance inaugura a leitura silenciosa, a leitura em privado. Né, ler, a maior parte das práticas de leitura antes, né, da invenção do romance eram leituras públicas, até porque a maior parte das pessoas eram ágrafas, não liam. Então, a maior parte da produção literária era feita para narrar em público, inclusive a historiografia. Né? As obras de história na Grécia eram para ser narradas em público, elas não eram para ser lidas. Quer dizer, os livros de Heródoto e de Tucídides foram feitos para serem lidos em praça pública. Por isso tinha que ter toda uma preocupação retórica no sentido de, né, que a plateia prestasse atenção, empreender a atenção do público. É por isso que Tucídides, por exemplo, lança a mão de estratégias narrativas como, né, as discussões, os debates entre os generais decidindo as estratégias de batalha. Quer dizer, ele imagina cenas, ele imagina diálogos, né, porque justamente o teatro, né, é uma referência para a historiografia. O teatro, que é um gênero que os gregos também inventaram, também criaram. Né? Então, você ia para a praça pública contar a história. E aí você tinha que ter recursos, né, retóricos, narrativos, para prestar atenção na plateia. Né? Uma coisa pior do que você começar a falar e a plateia ir embora, virar as costas para você. Então, essa estratégia, né, quer dizer, essa história não é a mesma história, né, que pretende ser científica, que vai ser escrita para uma leitura íntima, privada. Quer dizer, esse leitor íntimo, né, esse leitor, né, que lê para se elaborar subjetivamente. Esse é o sentido da literatura, da poesia, né, da arte, é a elaboração subjetiva, a constituição de si. Né? Então,
esse si, portanto, vai se manifestar, quer dizer, esse ser íntimo vai se manifestar, né, na vida, na documentação da vida íntima, da vida privada, mas também privilegiadamente na literatura. Por isso que a literatura é para nós uma fonte privilegiada, porque justamente a expressão dos sentimentos vai ser arrinconado na literatura e nas artes, à medida que a literatura e as artes são separadas das ciências. Quer dizer, a ciência não é o lugar da expressão de sentimentos, é o lugar da expressão de racionalidade, né? De cognições, de intelecções, de interpretações, e não, né, de sentimentos. Onde se vai expressar os sentimentos? Na literatura e nas artes, que vão sendo paulatinamente apartadas completamente, não é, das ciências. A gente sabe o processo, não é, que a historiografia profissional fez no século XIX para afastar a história da literatura. Por isso há esse medo da história da literatura. É porque, na verdade, nós já fomos literatura durante muito tempo. Daí esse pavor que os historiadores têm de serem confundidos com a literatura e de ser literatura, né? Esse trauma. Por quê? Porque justamente nós já fomos. Então nós temos esse medo, né, do retorno do reprimido, né? O retorno recalcado, quer dizer, voltarmos a ser, né, texto literário. Ora, mas a história, desde que foi criada, ela foi criada pensando, não é, em, portanto, dar prazer. Por que você vai criar estratégias narrativas para aprender? O que prende uma plateia? O prazer de ouvir. O prazer de ouvir, de imaginar, de estar ali escutando aquela história. Não é? Então, o texto historiográfico é, desde o começo, um texto que tem que seduzir. Né? Em grande medida, a historiografia perdeu essa capacidade de sedução. Né? A historiografia, ao querer ser ciência, não é? Por exemplo, o que os críticos de Rankin normalmente vão falar de Rankin? É que Rankin não escreve bem. Não é? É que Rankin não é um bom, não é? Não tem uma prosa agradável. Não é, não é um grande escritor. Ao contrário, por exemplo, de Michelet, o grande nome da historiografia romântica francesa, não é? Que exatamente vai investir na dimensão narrativa do texto, justamente porque os românticos não separam ciência, arte e afeto. Não é? Os românticos vão na contramão disso. Então, Michelet, não é, vai escrever preocupado com o leitor. Nós normalmente escrevemos preocupados com a banca ou preocupados com o colega de departamento. Nós não escrevemos para o público, porque nós escrevemos para os nossos pares. Nós escrevemos para os especialistas. Porque, como disse Artaud, não é? O que define um bom texto de história são os nossos pares. Então a gente escreve para o outro historiador. E normalmente a gente escreve para o nosso inimigo. Não é? A gente escreve pensando naquele que possivelmente vai nos criticar. Então a gente não é generoso. Não é um texto generoso com o público. Né? Quer dizer, é um texto, em grande medida, preocupado, né, em se defender previamente. Né? Nós temos que apresentar um protocolo documental, o que a literatura não tem. Ou seja, o nosso discurso é feito mediante documentos. Né? Quer dizer, a dimensão ficcional do nosso ofício está na imaginação, porque nós temos que imaginar tanto quanto o literário. Nós temos que imaginar cenas, sujeitos, mas fazemos isso a partir, né, de todo um aparato, né, documental. Quer dizer, nós não podemos ir além do que os documentos nos leva a imaginar e a pensar. Nossa imaginação é controlada. Não é? A imaginação literária, ela pode ser, não é, absolutamente incontrolada. Não é bem assim, porque na verdade a literatura também é controlada, não é, socialmente, pelos códigos de gosto do momento, né, pelos códigos literários prevalecentes naquele momento.
você não escreve também tudo o que você quer. Até você pode escrever tudo o que você quer, mas nem sempre vai ser lido e recepcionado. Então, na verdade, a literatura também tem uma série de injunções, né, sociais, culturais, né, editoriais, né, mas a diferença fundamental entre a historiografia e a literatura, e é isso que faz com que a gente não precise ter nenhum medo, né, é que nós temos, né, regras. A historiografia tem regras de produção do seu discurso que são distintas das regras do discurso literário, né? Regras que são cobradas por quem? Pelos nossos pares, não é? Quer dizer, isso não significa necessariamente que isso não existe uma regra que a gente não possa ter preocupações estilísticas, né? Quer dizer, as preocupações estilísticas que foi em grande medida abandonado pelos historiadores, né? Não há nenhuma proibição que você ouse estilisticamente, né, na construção da sua narrativa, na construção do seu texto, desde que você obedeça os protocolos da disciplina, que são também historicamente datados. Os protocolos da disciplina também variam, assim como as regras que dirigem a produção literária. Também variam, né? Também se transforma, né? Então, a literatura é muito importante, inclusive na nossa formação enquanto historiador, porque ninguém aprende a escrever e a narrar sem ler, não é? E sem ler bem, e ler coisas bem escritas, né? Então, a literatura é importante nisso, não é? E no campo da história das sensibilidades, ela é bastante importante justamente porque, como a literatura foi esse lugar em que a sociedade burguesa destinou a escrita do íntimo, a escrita das emoções, a escrita dos afetos, né? Ela se torna fontes privilegiadas para esse tipo de pesquisa, né? Quer dizer, como a literatura, as artes, foi separada, né, das ciências, e é isso que eu falava, quer dizer, a historiografia, quando, por exemplo, Ranke ocupa a cátedra de História, a primeira cátedra de História em Berlim, em 1810, e pretende, né, construir uma ciência da história, uma das coisas que ele vai fazer é afastar a história da literatura, é diferenciar a história da literatura. Ele que era um apaixonado por literatura histórica, né, era um leitor compulsivo de romances históricos. Ele era um leitor de Walter Scott, né, e ficou profundamente, né, contrariado quando descobriu que metade das histórias de Walter Scott eram inventadas. Quer dizer, não eram absolutamente, não eram factuais. Então, ele tenta, né, afastar a história da literatura. E aí a história vem no lugar do fato e a literatura no lugar da ficção. Você separa fato de ficção, como se fosse possível, como se o fato não fosse ficcionado. Porque a palavra ficção, né, adquiriu o sentido de, né, o que é fictício é o que não existe. Não é verdade. Não é isso. Ficção é construção de sentido através da imaginação, né? A ficção faz as coisas existirem, né? Quer dizer, a ficção constrói, né, as coisas. Então, a ficção, né, não significa mentira. A ficção, se ficcionar, significa criar sentidos, dotar de sentidos, né, usando a imaginação. Né? E nós precisamos da imaginação, né, e da criação de sentidos. Por quê? Porque a história nos chega fragmentada. O passado nos chega fragmentado, né? E a colagem dos fragmentos é feita por nossa imaginação. Quer dizer, quem é orientador sabe que o pior orientando é o orientando sem imaginação, né? É o orientando que lê um documento e não consegue sair do documento, não consegue imaginar nada a partir do documento, não consegue estabelecer ligações entre as coisas. Ele lê cada coisa e aquela coisa fica fragmentada, separada, e ele não consegue imaginar enredo. Quer dizer, a história precisa de enredo, como qualquer história, precisa de trama, né? E a trama é em grande medida imaginada. Você não vai encontrar a trama, né, pronta. Você vai encontrar pedaços de trama,
fragmentos de trama, né? E você vai ter que retramar, né? Recriar essa trama, né? Reinventar essa trama. Então, a história da acessibilidade, portanto, tem como fontes privilegiadas aquelas fontes que remetem à dimensão do privado e do íntimo. Os diários, né, que era uma prática muito comum desde o século XIX, quer dizer, a invenção do indivíduo leva à invenção de gêneros escriturísticos. Não só o romance, mas, por exemplo, o diário. O diário é uma invenção, não é? Não é que não existisse algo parecido antes. Por exemplo, Foucault vai falar das hiponematas, lá na antiguidade. Mas as hiponematas eram diferentes porque os gregos juntavam, né, colecionavam, né, ditos filosóficos, pedaços de textos, né, que eles gostavam para eles refletirem. Né? Ao final do dia você pegava lá uma coisa que você tinha recolhido, lia e meditava, né, para a construção da sua subjetividade. Mas não era o escrever a sua vida dia a dia, não era uma prática. Né? Então o diário, né, que tanto era uma prática masculina como feminina, embora vá se tornando cada vez mais uma prática mais feminina, né? O diário íntimo é uma fonte privilegiada, porque aí você vai fazer confissões. O diário é como se fosse um destinatário, né? Um destinatário das mensagens que você remete, das suas mensagens afetivas. O diário é como uma espécie de um outro, né? Um amigo, né? Sempre vai ser chamado como meu amigo. E o diário íntimo é ótimo, porque normalmente o diário íntimo é escrito para guardar numa gaveta, fechada a chave. Mas tudo que tem ali é um desejo que as pessoas leiam. Né? Ninguém escreve nada sem esperar que um dia alguém vai ler aquele diário íntimo. Né? Quer dizer, você escreve, você guarda as 7 chaves, mas em grande medida você quer servir. Não é? Quer dizer, lembre-se, por exemplo, de todo o trabalho que Rousseau fez. Né? Rousseau é um exemplo dessa construção interminável de memórias, né? De memórias de si, buscando, né, a construção, né, dizer quem ele era. Rousseau é alguém que vai escrever vários textos memorialísticos na busca de dizer o que ele era. E cada vez que ele terminava o texto, ele não ficava satisfeito com a imagem dele e começava de novo. Não é? Quer dizer, a ideia do romance de formação. O romance de formação é um gênero, não é, fundamental para a história das sensibilidades. E é um gênero que surgiu justamente a partir dos diários de Rousseau. Você escrever como você se formou. Você escrever um romance mostrando como você se constituiu como sujeito. Como você chegou a ser o que você é. Não é? Criando, evidentemente, aquela visão contínua e linear do sujeito, que é uma construção privilegiada do gênero biográfico. O gênero biográfico constrói um eu contínuo, um sujeito como contínuo, que é o nosso grande sonho, é o nosso grande desejo, é sermos contínuos, porque na verdade somos fragmentados e contraditórios. Querer dizer o que você é uma coisa interminável, né? Porque não existem apenas escritas, né, de si, ou práticas, mas existem práticas de si. Existem também uma série de ações memorialísticas, uma série de ações que você faz para dizer você mesmo. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei durante 9 anos, né, com o autor Luiz da Câmara Cascudo, que é alguém que tem claramente durante toda a vida uma preocupação com a imagem que vai deixar de si, em cada coisa que ele faz. Não apenas nos textos que ele escreve, né, mas, por exemplo, ele claramente ao longo da vida ele selecionou a memória dele. Ele fez desaparecer determinados documentos, determinadas coisas, né, que não iam ficar bem para a sua imagem. Né? Quer dizer, ele tinha o Lodovicus, que se vocês puderem visitar, né, o Instituto Câmara Cascudo lá na Ribeira, é uma coisa pensada por ele antes de morrer. É um projeto deixado.
um projeto, inclusive arquitetônico, né? Quer dizer, a casa dele, você entra, as paredes estão cobertas de assinaturas das pessoas importantes que passaram pela casa. Isso é uma prática de memória. Ele queria, na verdade, escrever, dizer que ele era uma pessoa importante, que todas aquelas figuras vieram visitá-lo e deixaram, inclusive, a assinatura. Quer dizer, é uma prática de construção de si, né? A parede virou um outro livro. A parede da sala dele, da biblioteca, virou um outro livro onde ele escreve, né, de uma forma indireta a si mesmo, à medida que, né, você entra lá, tá, Vila Lobos assinou, né, Drummond assinou, né, quer dizer, Getúlio Vargas, quer dizer, cada um que passou por lá assinou, Juscelino Kubitschek. Então, ou seja, é uma criatura muito importante que viveu aqui. Né? Quer dizer, você escreve como se você se produz na própria biblioteca que você monta e como você organiza a biblioteca, ou desorganiza. A biblioteca dele ele chamava de Babilônia, não é? E era um caos absoluto, mas um caos evidentemente que tinha uma lógica, porque ele se achava naquele caos. E aquela biblioteca fala dele, né? Então você entra na casa dele e tem um monte de santo barroco que ele colecionou, que ele comprou, objetos de arte popular, né? Uma mistura. Aquilo diz dele, né? São práticas também de construção de si. Os objetos que você escolhe para colocar em casa, né? O seu ser perua se manifesta, né, nos objetos que você compra, nas roupas que você usa, né? O seu ser brega, né, aparece, né, na sua bolsa, né, nos seus sapatos, né, nos chifres que você pendura na sala, né? Quer dizer, naquela lindo, né, aquele lindo puff de plástico cor-de-rosa, né? Quer dizer, então assim, é uma construção de si, não é? Quer dizer, você se constrói através dessas práticas, não é apenas através da narrativa. Isso também é uma narrativa com objetos, né? Por quê? Porque os objetos também são uma linguagem, né? A gente não pode reduzir a linguagem apenas à linguagem escrita ou oral. Existe a linguagem dos ícones, a linguagem das coisas, né? As coisas são uma gramática, você faz escolhas. Da mesma forma que você faz escolhas conceituais, você escolhe palavras, você escolhe coisas para compor, né, uma dada narrativa, um dado texto de si mesmo. A dimensão subjetiva nossa aparece sempre em qualquer coisa que a gente faz, né? Eu apenas estou chamando a atenção que normalmente uma narrativa ou um depoimento ou uma elaboração explícita dos sentimentos quase sempre vai acontecer nessa documentação privada. Quer dizer, você pode falar da sua saudade no jornal, você vai encontrar isso, mas você vai encontrar isso muito mais na poesia, você vai encontrar muito mais na literatura, né? Na carta íntima, você falando de saudade, qualificando a saudade, dizendo quais são suas saudades, né? Por exemplo, eu tive acesso a uma documentação muito interessante em Portugal, que são as chamadas cartas de chamada, que eram, né, um imigrante português aqui, um imigrante português aqui, né, tinha que dizer por que ele precisava que a família dele viesse, né? Ele chama a família para vir para cá, quer dizer, era um documento dirigido às embaixadas e aos ministérios de relações exteriores, né? Claro, você tinha que dizer que você já tinha um emprego, que você tinha uma casa, que você podia sustentar a família, né? Mas normalmente nessas cartas aparece muito fortemente a saudade, né? Então a pessoa dizendo que estava adoecendo de saudade, né? Estava ficando doente, não tinha saúde, né? Ou que as pessoas lá em Portugal estavam adoecendo, né, pela ausência, os filhos, etc. Então aí vai falar das suas saudades. Aí tem saudade da aldeia, aí tem saudade do meu cachorro, aí tem saudade, não é claro, essas saudades bem básicas, bem prosaicas, nenhuma saudade elaborada como a da poesia, né? Mas que vai
né? Quer dizer, um documento aparentemente banal, né? Mas você vai, como é uma carta, quer dizer, é um documento que é público, né? Mas que como é um gênero que socialmente é associado ao íntimo, a pessoa começa a fazer a carta, claro, como foi ensinado a ele que deveria fazer, né? Quer dizer, uma coisa meio oficial, mas lá por fim da carta começa a entrar, né? Ele falar dos sentimentos e dos afetos, na verdade, que estava mobilizando ele a trazer a família, né? Quer dizer, então era um documento, né, que faz essa travessia, é um documento que fica nesse meio caminho, né, entre uma petição pública, né, que tem que ter uma certa forma. Vocês sabem que todo requerimento tem uma forma, né, convencional, né, mas como é uma carta, né, e você está chamando os parentes, quer dizer, a saudade se introduz, a tristeza, a melancolia, a doença, a dor, né, se introduz nessa documentação. Eu disse a vocês ontem, né, quer dizer, desde um inventário ou um testamento, você pode encontrar, quer dizer, todos os documentos, todos os vestígios humanos, né, deixam elementos para uma história de acessibilidade, né? Quer dizer, eu só estou falando que existem fontes mais privilegiadas, porque normalmente são fontes que os historiadores até não usam muito, usam cada vez mais, né? Quer dizer, hoje se trabalha muito mais com a ideia da escrita de si, trabalha-se muito mais, né, com as cartas, com diários, mas eram fontes que eram pouco utilizadas, né, ou utilizadas, né, numa quantidade muito menor, até porque efetivamente são fontes mais difíceis de se encontrar, notadamente os diários, né? Cartas você tem muitas, mas as cartas quase sempre têm um problema de que elas são censuradas, são fontes extremamente censuradas justamente porque são íntimas, né? Você tem muitos acervos de cartas que são praticamente bloqueados, inacessíveis, estão lá, você não pode consultar, né? Que é um grande problema da legislação brasileira, que permite que você tenha um acervo numa entidade pública que não é pública, né? Que é vedado. Então, você chega numa instituição como a Fundação Casa de Rui Barbosa, tem uma série de arquivos vedados, né? Que você tem, é uma instituição pública, mantida com dinheiro público, os funcionários são todos públicos, os professores são públicos, os pesquisadores são públicos, portanto, se supõe que o acervo é público, no momento que está lá, o acervo é público, mas não é público. Quer dizer, há, né, parcelas de acervo que você só tem acesso se a família permitir. Por quê? Porque ela doou com essa exigência. E o arquivo aceitou com essa exigência. Quer dizer, quando a família doou com essa exigência. O termo de doação previa isso, né? Ou seja, que as pessoas só poderiam ter acesso se a família autorizasse. Por exemplo, o caso de Gustavo Barroso. Uma boa parte da correspondência de Gustavo Barroso é bloqueada. Você não tem acesso, né? Por motivos óbvios. Por causa do integralismo, de sua simpatia pelo nazifascismo, né? Quer dizer, então, como a família acha que isso é uma mancha na memória dele, né? Então você não deixa, né? Embora seja a coisa mais sabida, né? Quer dizer, aquela história de tentar tapar o sol com a peneira, né? Que é a coisa mais sabida. Já se disse muita coisa sobre isso, mas há, né, esse bloqueio. As cartas de Câmara Cascudo acabam de ser digitalizadas, né? Eu duvido que tenha sido digitalizado todo o acervo. Uma parte das cartas, evidentemente, né, não serão disponibilizadas, serão separadas, né? Por exemplo, suponho que todas aquelas que se refiram também à sua militância integralista vai desaparecer do seu acervo, porque também a família se relaciona com isso como se fosse uma mancha, como se fosse uma nódoa na sua biografia. Né? Porque essas pessoas vivem da memória, né? Vivem dessa memória, vivem da memória dessa. Né? E Cascudo, por exemplo, é uma pessoa que se preocupou, né, profundamente com a sua memória, né? E que teve que reescrevê-la várias vezes justamente por causa, né, dessas manchas que essa memória tinha. Né? Então, por exemplo, é uma pessoa que tem 4 livros, né, autobiográficos. Tem 4 autobiografias, escreveu 4 autobiografias.
né? Onde inclusive ela aparece de diferentes formas. Por exemplo, Cascudo tem pelo menos 2 infâncias completamente diferentes, né? Cascudo foi um menino doente, não é? Fechado dentro de casa, não é? Criado quase como uma menina, não é? E por isso se interessou pela leitura muito cedo, não é? E por isso se tornou, não é? Um intelectual. Então, e tem o Cascudo, da introdução, por exemplo, de Vaqueiros e Cantadores, que para legitimar o que ele diz ali no livro, é um menino que viveu no sertão, né? Que subiu em árvore, que tomou banho de rio, que, não é? Quer dizer, é o oposto. Quer dizer, são 2 meninos completamente diferentes, são 2 meninos cascudos completamente diferentes. Quer dizer, um cascudo urbano, doentio, feminino, não é? Intelectual, e o cascudo viril, não é? Sertanejo, não é? Leve, do faqueiro, não é? Bom de saúde, né? Porque você doente, tomar banho de rio, não é? Quer dizer, não é? Chibungado no rio quente do sertão, quer dizer, não é? Quer dizer, então, são pelo menos duas infâncias inconciliáveis, não é? Então, assim, quando a gente trabalha com o biográfico, né, isso é um cuidado metodológico que a gente tem que ter, né? Quer dizer, a gente não pode engolir o enredo construído pelo próprio personagem para a sua biografia, e nem mesmo o enredo que quase sempre os seus biógrafos construíram. As biografias, como as memórias, são construções, né? É a construção de um enredo, de onde muita coisa fica fora. E normalmente é a construção desse sujeito contínuo, né, que nunca existiu, desse sujeito sem contradições que nunca existiu. Todo sujeito é contraditório, é fragmentado, né? Ele se move em direções contrárias, porque depende dos contextos, das situações. Nós somos movidos pelas situações e pelos contextos, né? Câmara Cascudo passa de um admirador do nazifascismo nos anos 30 e militante integralista para praticante do pan-americanismo, né? E grande admirador dos norte-americanos nos anos 40, quando os americanos estão aqui. Ele faz discurso de recepção o tempo todo aos americanos, né? Ele faz do folclore, né, uma atividade de união das Américas, né? Ele escreve cartas para os folcloristas de toda a América, dentro do movimento pan-americano, se torna inclusive o coordenador de defesa civil de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Vai fazer curso de defesa civil e ensina as pessoas, né, como, né, tinha que apagar luzes quando escutasse a sirene, né, como é que você atuava no caso de bombardeio, porque Natal, né, era uma base americana e, portanto, estava possivelmente sujeita a qualquer momento a um bombardeio, não é, do eixo. E, portanto, você tinha, quando ouvisse as sirenes, por onde que você corria, né? As pessoas foram instruídas a cavar bunkers nas suas casas, né? Para, em caso de ataque, você correr, escapar. Para onde é que você ia? Né? Em caso de bombas incendiárias, como é que você agia? Bomba de gás, de fósforo. Quer dizer, que tipo de coisa você devia tomar as providências? Quer dizer, o cara que era simpatizante do nazismo, do fascismo na década anterior, na outra se transforma o grande líder da defesa civil contra o eixo, né? E um aliado de primeira hora dos aliados, né? Então, esse jogo de cintura que nós temos, né? Que nós sabemos, né? Os personagens, os sujeitos, né? São situacionais, né? Então, quando a gente vai tratar com essas fontes, quer dizer, os cuidados metodológicos que nós temos que ter, né, primeiro, claro, todo historiador tem que ter essa ideia, né, perder a ingenuidade diante das fontes, achar que a fonte diz a verdade, né? Quer dizer, a fonte é uma versão que tem que ser sempre checada com outras versões, colocada lado a lado com outras versões, não é? Quer dizer, há uma construção da memória, como há uma construção, né, do eu, do sujeito,
do indivíduo, né? Uma construção que é narrativa e também na ação, nos objetos, né? Câmara Cascudo faz da casa dele, né? E aí essa história da mistura do público e do privado, né? Câmara Cascudo funda a Sociedade Brasileira do Folclore e a sede é a casa dele, né? A Sociedade Brasileira do Folclore, a casa dele é a sede, né? Então a documentação da sociedade vai para a casa dele, todo o financiamento público da entidade vai para a casa dele, não é? Então, assim, o dinheiro que ele recebe do Estado, o dinheiro que ele recebe do município, o dinheiro que ele recebe do governo federal, né? Assim, ele gasta bem, publicando o livro dele, né? Claro, né? Então, assim, tem toda a documentação, né? Quer dizer, porque o bom de pesquisar a Câmara Cascudo, pelo menos era, né, é que a família não tinha ideia do que tinha, né? Então, assim, eles disponibilizavam uma caixa daquelas e a gente descobria coisas que eles não tinham a mínima ideia que tinha lá. Aí, quando eles ficavam sabendo, eles tomavam um susto e a caixa desaparecia, né? Então, assim, eles não tinham a mínima ideia que tinha que na caixa da sociedade tinha aquela, né, aquela contabilidade, né, engraçadíssima. E aí a caixa desapareceu. Não sabe mais onde está a caixa. Mas já digitalizei tudo. Essa postura dele é muito, né, típica dessa mistura do público e do privado, que é característica da sociedade brasileira, né? Quer dizer, e a casa é uma metáfora central em toda a obra de Câmara Cascudo. A relação de Câmara Cascudo com a casa, como é em Freire, né? O principal livro de Freire chama Casa Grande Cesar. Quer dizer, Câmara Cascudo tratava o Instituto Histórico como se fosse a casa dele. Ou seja, além de que havia ali uma concepção de história. Quer dizer, se ele usou o documento e construiu uma versão da história, ninguém vai mais precisar daquele documento. Ele já não usou o documento? Já não disse aquilo que estava no documento, a verdade? Quem é que vai precisar mais daquele documento? Não é? Quer dizer, aquela ideia de que o documento se usa uma vez, se descobre os segredos que aquele documento tinha, não é? Se torna público que aquele documento, né? Quem é que vai mais consultar? Ele já não tinha dito que estava lá? Então, assim, você encontra as marcas dos lápis dele em toda a documentação. E pelos lápis você é capaz de datar a época de leitura, porque justamente os lápis foram mudando ao longo do tempo, né? Quer dizer, logo no começo da vida ele usava aquela caneta PAC, aquela caneta que chupava, né, tinta, e aquilo era um horror, né? Ficava todo pingado os documentos, tudo borrado. Depois ele passa para lápis de cor, vermelho e azul, né? Depois lápis comum e termina com caneta esferográfica, né? Então, assim, você pode mais ou menos datar a época em que ele fez aquela inscrição dos documentos, porque, né, tem essas diferenças de anotações, né? Ele anotava muito nas laterais. Quer dizer, as marginálias, né? As marginálias de Cascudo também são muito interessantes. Marginália é uma coisa importante para quem trabalha, quem faz história intelectual, né? Porque é quem faz história da leitura, porque as marginálias é como uma pessoa lê. Como é que você lê um texto? Que tipo de observação? Cascudo adorava, né, discutir com os autores de lado. Ele colocava errado, ele colocava certinho, não é? Quer dizer, ele colocava interrogações e exclamações, não é? E ele, todo livro, ele colocava a data de nascimento e morte do autor, não é? Quer dizer, as coisas que ele achava mais importantes no livro, normalmente ele transportava para a página final e para a capa. Então ele colocava a página, né, e dizendo as coisas mais importantes que tinha naquela obra, né? Então, assim, as marginálias são muito importantes para a gente saber que tipo de leitura, né, alguém fez, né, no determinado momento, né? Nós percebemos, inclusive, lá trabalhando com a biblioteca dele, os livros que Dona Dália lia, porque Dona Dália espalhava santinho pelos livros, né? Ela marcava os livros com santinho. Então, normalmente são livros religiosos ou livros de puericultura,
né? Porque também a biblioteca acompanha muito a vida dele. Então, por exemplo, quando os filhos nascem, ele compra um monte de livros de puericultura, de psicologia infantil, não é? Ou seja, preocupado com a educação dos filhos. Quando ele assume o Ateneu, a cadeira de História, aí ele compra clássicos da historiografia, né, brasileira e internacional. Quando ele compra Langlois e Obos, um livro de introdução à história de Langlois e Obos, no momento que ele assume a cátedra. Então, você pode fazer uma história, né, dele só pela biblioteca, só você vendo, né, o que ele interessou numa determinada época, né, e o que isso é possível fazer, né, em bibliotecas que chegaram completas até nós. A biblioteca é uma forma de inscrição de si, né, que você compra coisas que você normalmente tem alguma identidade num determinado momento. As fontes judiciais, os processos, crime, né, o processo judicial de forma geral, mas principalmente os processos crime, você vai ter os depoimentos, né? Os depoimentos, os próprios pareceres dos juízes e advogados que estão atravessados por preconceitos, por valores, né, de época, por dadas formas de perceber, de valorar e de sentir, né, o mundo, né? Quer dizer, qualquer historiadora que frequentou já acervos judiciários sabe, por exemplo, como ali está presente um olhar masculino normalmente, né? Como a visão sobre a mulher é complicadíssima, né? Como, por exemplo, os preconceitos de classe, raciais, aparecem, né, muitas vezes, né, nesses processos. E, claro, os medos, temores, pânicos das pessoas, né? Quer dizer, eles se manifestam nos depoimentos, né? Quer dizer, e a literatura de cordel, idem. Né? E a literatura de cordel é importantíssima porque, né, é uma das poucas fontes escritas que a gente tem, né, que vem de determinadas camadas, né, determinadas parcelas das camadas populares. Né? Embora nem sempre todo cordelista seja propriamente das camadas populares. Né? Isso é Na verdade, todo e qualquer discurso, ele é modelado pelo olhar do outro. Né? Aquilo que eu dizia, mesmo o diário íntimo, né, em grande medida você está escrevendo modelado pelo olhar do outro. É claro que isso é mais, né, quer dizer, por exemplo, a ideia de que o cordel ele é um discurso coletivo. Não só, quer dizer, o cordel tem fórmulas que são recorrentes, como todo gênero, existem fórmulas que são repetitivas, que são recorrentes. Né? Por exemplo, o repente tem muito pouco de repente. Na verdade, o repente são, né, quer dizer, você trabalha com um arquivo de fórmulas poéticas que você guardou, que você memoriza e que você remaneja e mobiliza em determinados contextos, em determinadas situações. Tem muito pouco de improviso. Né? Quer dizer, você não improvisa do nada, você improvisa a partir de fórmulas poéticas que você aprende, né, ao longo da vida. Né? Quer dizer, como toda escrita, o cordel tem dimensões que são da ordem desse discurso mais coletivo, do discurso do gênero, mas tem as marcas individuais. Né? Por exemplo, se você pega o folheto de cordel de Rodolfo Coelho Cavalcanti, a partir do momento que ele se converte à igreja evangélica, você vai ver que o discurso, né, modifica-se, que há uma marca, né, religiosa e uma religião profundamente preconceituosa em relação a uma série de práticas e costumes sociais, né, que estão presentes no folheto dele e que dão a personalidade, vamos dizer, em grande medida fala, né, da subjetividade dele. Né? Ou seja, os cordelistas são autores, embora, né, mobilizem fórmulas que são coletivas. Né? Por exemplo, o que Leandro faz? Leandro Gomes de Barros, que não é um personagem popular. Leandro Gomes de Barros é filho de uma das famílias mais importantes politicamente do interior da Paraíba, que são os Nóbrega, que dominava a região de Patos e Teixeira. Ele simplesmente uma criatura empobrecida da família, por ser órfão de pai e por ter tido a herança paterna roubada pelo tio. Então, ele é uma figura, né, que vai
mobilizar todo o acervo, todo o arquivo de narrativas orais para construir o cordel. Quer dizer, ele é praticamente o inventor da literatura de cordel, porque o cordel, na verdade, é levar para a escrita esse arquivo, né, de fórmulas poéticas, né, esse arquivo, essa literatura oral. Né? Por exemplo, ele inventa um gênero como a peleja. O que é a peleja? É o desafio levado para o papel. Quer dizer, o desafio existe oralmente. Quando você transforma o desafio numa coisa escrita, você inventa a peleja. Que nada tem de tradicional. É inventado como tradicional, quando na verdade é um gênero que está sendo criado naquele momento. E criado para vender. Criado para o mercado. Criado porque ele percebe que é um gênero que tem, né, aceitação, que vende. Então ele não só narra pelejas míticas, que já circulavam, como a peleja de Romano e Catingueira, como ele inventa pelejas. Ele inventa personagens fictícios, né, que manteriam famosas pelejas em tal época. Né? Então, assim, o próprio cordel nada tem tradicional. O cordel é um gênero, né, novo, criado entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Né? A partir do momento que determinados setores começam a ter acesso à imprensa. O cordel existe porque as pessoas passam a ter acesso, né, compra-se as rotatórias primitivas que os jornais estão deixando, estão vendendo. Os jornais estão se modernizando e estão vendendo aquelas antigas rotatórias dos linotipos. E é a partir daí que as pessoas compram, né, e montam editores. Inicialmente, os cordelistas imprimiam os seus folhetos em editoras de jornal, né, gráficas. Depois eles montam sua própria editora. Né? O primeiro que ficou não só muito famoso, mas ficou rico, foi João Martins de Ataí, que fez fortuna imprimindo folhetos de cordel. O Rodolfo Coelho de Cavalcante chama, né, a fábrica de cordel dele de usina. Né? Era uma usina de folhetos, que era né, onde ele comprava, inclusive, a produção dos poetas populares, né, ágrafos, ou que não tinha acesso, né, a meios de divulgação. Comprava a preço vil e vendia, evidentemente, com alto lucro. Ele era um empresário cultural, embora seja uma figura totalmente romanceada na mitologia da cultura nordestina. Né? Ele é completamente romanceado. Né? Esse é o tema do meu novo livro. Né? Estou falando, A Feira dos Mitos narra justamente essa coisa. Né? João Martins de Ataí também está longe de ser uma pessoa do povo pobre. João Martins de Ataí era dono de uma pequena propriedade de terra, né, que ele vende por causa de uma seca, vende a terra, o gado, vem para a região de Recife trabalhar como operário, depois vai trabalhar em um hospital, acumula dinheiro, junta dinheiro com o dinheiro que ele tinha trazido e monta a editora. E faz uma carreira de enorme sucesso. Tanto é que quando Leandro morre, ele compra o acervo de Leandro por 600 contos de réis. Compra a viúva e ao filho. Né? E retira todos os acrósticos que Leandro tinha colocado nos folhetos, as referências, e publica os folhetos como sendo seu. Né? Ele não comprou? Era dele. Né? Porque era a lógica mercantil. Né? Se eu comprei, é meu, eu publico com o meu nome. Né? Ou seja, era uma outra. Porque a ideia de autoria, né, não existia na cabeça dessas pessoas a ideia de autoria. Né? Quer dizer, Leandro é o primeiro que vai introduzir essa ideia da autoria. Por isso ele inventa, coloca acróstico, coloca a foto dele nos folhetos. Né? Em alguns ele diz que se alguém copiar, pode ser processado pelo... Ele é o primeiro que faz isso. Né? Porque isso já mostra que ele não vem de camadas populares. Né? Quer dizer, ele tem uma ideia de propriedade, né, que a maioria dos cordelistas não tem, porque quem é autor de um desafio?
Né? Não se tem a menor ideia que você vai registrar um desafio e dizer eu sou autor disso. Né? Porque era uma performance naquele momento que o outro podia repetir. Né? Leonardo Mota ficava possesso, porque ele ia escutar um cantador, o cantador cantava uma coisa e dizia que era dele, de autoria dele. Aí ele chegava, né, 2 meses depois, entrevistar outro, ele cantava a mesma coisa e dizia que era dele. Né? E ele ficava possesso porque, né, ele queria que as pessoas, né, fossem autores. E eles não tinham essa ideia. A autoria era o momento que você cantava, que você executava. Você era autor porque você executava naquele momento a obra. Né? Então, a literatura de cordel é muito importante, né? Porque ela tem essa conexão, ela fala para um determinado público. Né? Quer dizer, porque ela como qualquer literatura, ela é feita para vender, portanto ela tem que estar conectada com a sensibilidade do público. O que o público quer? O que o público quer contar? Né? Por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a seca, eu descobri que a seca não é proporcionalmente um tema muito tratado pela literatura de cordel. Né? Por quê? Porque as pessoas não gostam de ler desgraça. Já vivem. Né? Se você já vive a seca, para que ler sobre a seca? Né? Você quer ler sobre, né, o país de São Saruê, né, onde as montanhas são de cuscuz e o rio de leite. Né? Quer dizer, você quer fartura. Né? Você quer ler sobre fartura. Não quer ler sobre êxodo, tal. Isso você passa. Né? Isso você sofre. A literatura é o imaginário. Você quer ler o pavão misterioso. Né? Você quer ler sobre aquilo que te faz, né, sair desse mundo banal, né, e prosaico. Né? Quer dizer, tudo aquilo que em grande medida, né, te retira desse... Quando Lacan diz que a gente não vive no real, mas a gente vive o simbólico e imaginário, a gente sofre o real. A gente não aguenta o real. Não é? Quer dizer, a gente precisa do simbólico e imaginário justamente para trabalhar com o real. Né? Eu acho super engraçado as pessoas dizerem que são realistas. Né? Quer dizer, ser realista, quer dizer, é você viver o real. Quer dizer, ninguém aguentaria. Você não aguenta, porque o real é aquilo contra o qual você nada pode. O real é o acidente que acontece ali na esquina, você não pode evitar e te mata alguém seu. Né? O real é isso. Quer dizer, e nós nos protegemos do real usando o símbolo e a imaginação. É aí que a gente se aloja. Né? Então, daí a necessidade de escrevermos. Né? Se a história escrevesse o real, um dia ela acabava. Não é? Ela acabaria como gênero. Porque quando a gente tivesse contado o real, para que a gente ia continuar contando? Então é muito engraçado os historiadores querem ser realistas, porque eles querem o fim da profissão. Né? E justamente a história vai continuar existindo o tempo todo, porque a gente nunca chega ao real, embora a gente o procure. Então, como o real, essa procura que a gente nunca chega, será indefinida. A gente escreverá a história indefinidamente. Né? Se o primeiro historiador que escreveu sobre a Revolução Francesa tivesse chegado ao real da Revolução Francesa e fechado a porteira, quem é que ia escrever mais sobre a Revolução Francesa? Firré, coitado, estava desempregado. Não existia. Quer dizer, aí você pode escrever várias vezes sobre a Revolução Francesa, porque você nunca chegou a ficar satisfeito, né, com a narrativa do real sobre a Revolução Francesa. Você está sempre procurando, é uma obrigação nossa, procurar o real e procurar a verdade, sabendo que não encontra nenhum dos dois. Porque essa é a aporia, 2 aporias básicas do discurso do historiador. Aporias insuperáveis. Né? Porque não é só nós. Não vamos ter complexo de inferioridade. Isso é a aporia de qualquer saber. Né? Da física, da matemática. Né? Quer dizer, você se aproxima. Você apalpa certos aspectos, certas partes, mas não todo. Né? Se o primeiro físico tivesse chegado à realidade da natureza, né, a física estaria acabada. Né? É justamente porque
né, Newton não chegou, que houve Einstein. E porque Einstein não chegou, é que existe Prigogine. E Prigogine não chegou. E por isso vai existir tantos outros físicos para descrever o que é o funcionamento da natureza. Né? Quer dizer, Einstein, em um determinado momento, fica preocupadíssimo com a revelação que ele vai fazer na Academia de Ciências de Londres, porque ele vai ter que comunicar a uma academia que foi criada por Isaac Newton, que Isaac Newton estava errado. Né? Ou seja, você vai ter que chegar numa sala, num auditório, onde existe uma estátua enorme, um busto de Newton. Você vai ter que olhar para o busto de Newton e dizer, desculpe, né? Mas você estava enganado sobre grande parte do que você disse sobre a natureza. Né? Suas equações são lindas, matematicamente perfeitas, esteticamente perfeitas, mas sinto muito, elas não funcionam para grande parte da matéria e da natureza. A grande discordância, por exemplo, de Einstein com Newton é a gravidade, é o funcionamento da gravidade. Né? Então, assim, né? E vocês sabem que tinha toda a dificuldade de se comprovar a teoria, né, einsteiniana. Passou quase 20 anos tentando, porque ele preparava, porque tinha que observar um eclipse total do Sol. Né? Então ele se preparava, ia para um determinado lugar, chegava lá, chovia, as nuvens tapavam. Né? Quer dizer, a primeira vez foram para a Rússia, a primeira guerra estoura. Aí eles são todos presos como espiões ingleses na Rússia, ou alemães. Né? Quer dizer, vocês sabem que em grande medida a último grande teste final foi feito em Sobral, no Ceará. Né? Lugar não tem perigo de nuvem, né? Nem de chuva. Só eles descobriram que em Sobral era perfeito o céu para observar, né? E o próprio Einstein desembarca em Sobral. Existe um busto de Einstein em Sobral, né? Comemorativo à presença do próprio lá para observar o tal da eclipse, para justamente, né, comprovar uma das teses mais polêmicas de Einstein, que era justamente que o espaço-tempo é curvo. Né? E que a presença, né, dos objetos físicos curvam justamente o tempo e o espaço. Então o Sol existe em torno do Sol, o tempo e o espaço curva no Sol. Então a luz da estrela vem e faz uma curva quando chega próximo da massa do Sol. Ela não segue reto. E olha que a luz só se propaga em linha reta. A luz só se propaga em linha reta. Só que quando ela chega em determinado campo ocupado por um outro, numa massa, né, de algum astro, de algum, né, ela simplesmente, como o espaço-tempo está curvo, a luz faz uma curva. E era isso que tinha que comprovar, porque você não podia olhar para o Sol com ele brilhando, você não vê nada. Então tinha que esperar a Lua cobrir completamente o Sol para você observar a curvatura que a luminosidade das estrelas fazia. Não é? Tinha que fotografar e serem segundos. Então falar de alguns autores, né? Então, como eu falei para vocês aqui do Alain Corbin, né, que é um historiador que talvez primeiro tenha enunciado esse campo, né? O que não significa que não tenha autores antes deles que tenha, né, levado em conta as dimensões afetivas, as dimensões, né, emocionais, os sentidos. Né? Eu disse para vocês, por exemplo, no próprio Brasil, Gilberto Freire é um exemplo disso, mas você pode ler, por exemplo, um Juan Huizinga, um historiador holandês lá no começo do século XX, né, o outono da Idade Média, e vocês vão ver, né, os sentimentos e as sensibilidades aparecerem na narrativa dele. Por isso ele é um outsider, por isso ele é um historiador que fica à margem da grande história da historiografia. Né? Os outsiders normalmente são os mais interessantes, né? Aqueles que ficam fora da grande estrada, que normalmente é narrada da história da disciplina, aqueles que ficam para trás e ficam de lado
que não foram compreendidos. Normalmente essas criaturas são muito interessantes. Né? Vocês sabem, por exemplo, que Van Gogh não vendeu um quadro em vida. Né? Foi sustentado pelo irmão a vida toda, senão tinha morrido de fome. Né? Quer dizer, o irmão dele que era comerciante, né? Que ele teve que sustentá-lo. E aliás, ele só vendeu um quadro em vida, o irmão. Não é? Hoje, os quadros dele são, né, os de maior valor no mercado da arte. Né? E por que isso? Porque Van Gogh estava fora do gosto comum da época. Né? Era alguém que ia contra, né, grande parte das convenções, né, aceitas sobre a visualidade, sobre a imagem, sobre a pintura. Né? Então, há também autores como, por exemplo, o Norbert Elias, que vem ser descoberto muitos anos depois como se fosse uma grande novidade. As pessoas acham que Elias é dos anos 70, 80. Né? Elias, coitado, 70, 80, ele já tinha escrito um livro sobre a velhice, não é, dele, né, e sobre a perspectiva da morte. Ele já estava chegando próximo de morrer. Né? Então, Walter Benjamin é descoberto nos anos 80 como se fosse assim, um autor contemporâneo. Né? Benjamin é lá dos anos 10, 20 do século 20. Né? Mas ficou à margem. Né? Quer dizer, há uma historiografia dominante. Né? Primeiro, uma historiografia dominante, que era a historiografia né, chamada historicista, né? E há depois uma historiografia dominante, que é a historiografia, né, dos análises marxistas. São as duas grandes correntes dominantes na historiografia do século XX. Né? E há muita gente que fica, né? O Henri Pirenne, por exemplo, né? O Philippe Herrier, né? Que é um autor politicamente de extrema direita. Né? Philippe Herrier é um simpatizante do nazifascismo, né? Um católico simpatizante de posturas de direita. Né? E por isso um historiador passadista. Né? Claramente os livros dele consideram o passado medieval melhor do que o mundo contemporâneo. O mundo perfeito para Philippe Herrier é o medievo, né? E não o mundo moderno. As pessoas morriam bem na Idade Média, né? E não no mundo moderno. Né? As crianças nem existiam no mundo medieval. Né? A família era muito melhor, né? No período medieval. Mas é um historiador extremamente sofisticado. Né? Um dos historiadores que vão ser um dos criadores do campo da história das mentalidades. Né? Um dos introdutores do conceito de mentalidade. Né? E aqui a gente tem que chamar a atenção para uma coisa, né? Que nós não podemos nunca julgar as obras imediatamente pelas posições políticas dos autores. Justamente porque os sujeitos são fraturados. Nem sempre o que você escreve é como você né? Muitas vezes o que você é não necessariamente aparece no seu texto. Né? Exatamente. Né? Os sujeitos são múltiplos, são fraturados. Né? Não dá para você, por exemplo, desqualificar a obra de alguém porque ele foi fascista. Né? Como, por exemplo, o que Carlo Ginzburg costuma fazer. Né? As críticas historiográficas de Carlo Ginzburg normalmente é a desqualificação da obra pela desqualificação da vida do autor. Né? Ele não faz uma crítica às ideias ou às posturas dos autores, mas ele faz uma crítica à pessoa. Ele desqualifica a pessoa. Né? Então, você descobrir que Paul Demet foi, né, um crítico literário belga que foi simpatizante do nazifascismo, desqualifica toda a sua obra e mais, desqualifica o giro linguístico. Né? A gente não pode aceitar o giro linguístico porque ele é fascista. Né? Isso é uma extrapolação inaceitável. É como se você fosse desqualificar Marx por causa do stalinismo. Marx não tem, né, necessariamente, né, não previu, não quis
o desdobramento stalinista, seria você responsabilizar Marx pelo Pol Pot. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente estapafúrdia, né? Quer dizer, esse tipo de raciocínio. Quer dizer, você não pode desqualificar todo o pensamento heideggeriano, porque Heidegger foi reitor da universidade, né, durante o regime nazista. Você tem que entender os homens nas suas situações, né, nas suas contradições, e claro, você tem que fazer a crítica do pensamento e da vida. Não estou dizendo que você não tem que fazer, você tem que fazer a crítica do pensamento e da vida dessas pessoas. Mas não dá para tirar uma equação exata, não há uma equação exata entre vida e obra. Né? Por quê? Porque são lugares de sujeitos diferentes. Quer dizer, uma coisa é quando você senta para escrever, outra coisa é quando você está lá, né, no parlamento, por exemplo. São dois lugares de sujeitos com regras, exigências, contextos, situações diferentes. Né? Quer dizer, é claro que há uma continuidade entre você. Existem elementos de continuidade, é inegável. Né? Mas há também elementos de distinção entre um e outro. Né? Então a gente não dá para... seria muito simples se as coisas fossem assim, e não são. Então o Corban é uma figura extremamente importante, né? Como eu disse para vocês, ele tem 2 livros publicados no Brasil, que infelizmente nunca mais tiveram novas edições, que é o Saberes e Odores e o Território do Vazio. Né? O Território do Vazio é uma história da sensibilidade em relação à praia, né? Ao mar. Quer dizer, como é que por que até um determinado momento nós achávamos que o mar era sujo, né? Era perigoso, né? Era inabitável, e de repente a gente passa a achar o mar aprazível, né? Saudável, né? Quer dizer, há uma mudança de sensibilidade em relação, né, ao mar, que leva à invenção da praia, porque a praia é uma invenção, né? A beira do mar não nasceu praia, e não nasceu para ser praia. Fomos nós humanos que colocamos esse conceito e que inventamos esse espaço. Né? Aqui no caso Natal, distribuindo cadeirinhas, né? Quer dizer, jacarés de plástico, né? Jacarés verde, cor-de-rosa, que quiser montar no jacaré, né? Lá na Praia do Meio, né? Distribuindo, né, garrafas de calcinha de nylon, né? Quiser tomar uma calcinha de nylon, conhecer, né? Pode ouvir calcinha preta tomando calcinha de nylon. É básico, haja calcinha, né? É ótimo ver aquelas pessoas assim, bem gordas tentando se equilibrar em cima do jacaré. Né? É uma coisa assim ótima, né? O corpo do jacaré não dá conta. Né? Certos corpos é maior do que o corpo do jacaré dá conta. Né? Então assim, a praia, né, é uma construção humana. Né? No caso, por exemplo, em várias praias da Europa são literalmente montadas, porque o mar leva embora a areia. Então, quando chega na época de praia, não é, a prefeitura vai lá, enche a areia, traz caminhões de terra, de areia e constrói a praia. Não é? Então, assim, você constrói a praia que vai ser levada posteriormente no período do inverno. A praia vai embora, sobra nada. Depois você monta novamente a praia. E a prática da praia mudou enormemente ao longo do tempo. Né? Inicialmente, o mar foi receitado clinicamente. Né? As pessoas tomavam banho de mar para a cura de determinadas doenças. Então, assim, tinha umas roupas que tinha que usar, umas cabines de borracha, umas coisas horrorosas. Você ficava lá dentro de uma casinha, dentro da praia, de molho. Né? A praia não era para você, né, nadar, não tinha nada disso. É para você ficar de molho com água salgada, porque salgar as partes é bom para a saúde. Né? Essa a ideia, né? O sal era curativo. Então o Corban vai mostrar nesse livro, né? Quer dizer, que tipo de fontes ele utiliza, né? Quadros,
de marinha, né? Pinturas de marinha. Por que os holandeses são os inventores, né, da pintura de marinha? São os inventores da praia. Os holandeses são os inventores da praia. Como são os inventores da paisagem. O conceito de paisagem vem da língua holandesa, né? São os inventores. A pintura holandesa é a primeira pintura a pintar paisagens, né? Não naturezas mortas, pintar paisagens, né? Que é diferente, né? A técnica da natureza morta e de você pintar a paisagem, né? Então a pintura holandesa tem uma importância tão grande quanto a pintura italiana na mudança da visualidade, das sensibilidades visuais, né, das sensibilidades na sociedade europeia, né? Rembrandt, Vermeer, né, tem uma importância enorme, né? O Van Eyck, na mudança das formas de ver. A pintura tem uma importância, como a fotografia vai ter. Nós nunca mais veremos do mesmo jeito desde que a fotografia apareceu. A fotografia muda a nossa forma de ver, como o cinema muda, como a televisão mudou, alterou, né? Por quê? Porque educam o olhar, aquilo que eu dizia para vocês, né? Quer dizer, o nosso olho é educado por esses artefatos visuais, né? Assim, quer dizer, nós hoje somos tão educados pela fotografia que as pessoas praticamente hoje só veem o mundo através da fotografia, mediado pela fotografia. As pessoas chegam no museu, a preocupação é fotografar, não é em ver e fruir o quadro. Você não vai para frente da Mona Lisa, né? Depois estou em frente da Mona Lisa, vou olhar com atenção a Mona Lisa, vou olhar para os detalhes, o pigmento, para a textura do quadro, né? Não. Levar a Mona Lisa para casa, né? A questão é levar várias poses da Mona Lisa para casa. Eu acho que se você vai fazer história da sensibilidade, você tem que ser no mínimo sensível. E tem que escrever de uma forma sensível, com sensibilidade, né? Você tem que escrever para a sensibilidade dos outros, né? Tentar cativar a sensibilidade alheia, né? Normalmente a gente pensa que as pessoas leem exclusivamente com a mente, com o raciocínio, né? Mas a leitura toma todo o nosso corpo, né? Quer dizer, o prazer do texto, aquilo que falava Barthes, o prazer do texto tem que ir além, né? A importância das imagens que o texto proporciona, né? Quando a gente está lendo, o texto vai produzindo imagens, não só as imagens que o texto tem, como ilustração ou como fonte, mas, né, as imagens que ele possibilita a gente construir, as sensações que ele consegue construir, né? Os textos podem levar à ereção ou não, né? Embora cada vez menos, porque a gente está cada vez mais escravizado à imagem, à visualidade, né? Nós temos uma educação do erótico que inclusive é cada vez mais visual, né? A gente só fica erotizado normalmente através de imagens, né? Mas havia momentos em que as pessoas se erotizavam com narrativas, e há pessoas que se erotizam ainda com narrativas, né? Quer dizer, isso significa justamente que a narrativa não é dirigida apenas à cognição, né? Ela toma, né, outras dimensões, ela nos emociona. Há textos que fazem a gente se arrepiar, chorar, né? Há textos que tocam em determinados pontos, né, delicados nossos, né? E de repente a gente está aos soluços diante de um determinado texto. Que normalmente há uma enorme diferença entre o filme e o texto, né? Há uma distância, porque são modelos narrativos diferentes, são estruturas narrativas diferentes, né? O filme necessariamente tem que ser muito mais sintético. Tem não só a interpretação do autor do roteiro, mas a própria interpretação do ator, né? Ou seja, você tem uma série de mediações aí, né? Uma série de leituras. Nós temos cada vez mais uma cultura visual, né? Uma cultura da imagem, né? Essa centralidade da nossa cultura no olho, né? Que faz com que haja
que tem a ver com a educação que a gente recebe pela presença de todos esses aparatos visuais. Então, nós cada vez mais, né, somos convocados a, né, interpelados pelas imagens. Então, a educação, né, nossa é uma educação em grande medida visual. Por exemplo, muitas vezes os historiadores, né, não percebem nos seus escritos, porque escrevem pensando no olho, a paisagem sonora que há em qualquer cena histórica. Qualquer cena histórica tem uma paisagem sonora, não apenas visual. Todo e qualquer local, momento histórico tem som. Não é? Normalmente a história tem só imagem, não tem som. Não é? Quer dizer, você conta a batalha, mas a batalha não tem ruído. A batalha tem cenas. Não é? Não tem gritos. Não é? Daí porque o cinema e a literatura nos emocionam às vezes muito mais do que um texto de historiografia. Porque justamente falta essas dimensões. A história racionaliza excessivamente o relato, né, até tornar-se muitas vezes perversa. Porque você, né, reduz, por exemplo, todos os mortos da Segunda Guerra Mundial a uma cifra. Morreu 33 milhões. E pronto. Ora, aí o filme trata de uma morte e provoca uma comoção muito maior na gente, né, do que ter lido que 33 milhões morreram. Então, né, eu sei que a história tem uma importância no esquecimento, na produção do esquecimento, no trabalho de luto. Isso é uma coisa importante. A gente também não pode ficar lembrando as dores o tempo todo, senão a gente não vive mais. Né? Nietzsche dizia que o esquecimento é fundamental para a existência, mais do que a memória. Se você for acumulando todas as dores que você passou na vida, você não passa de 40 anos. Você se joga do prédio. Não é? Então você tem que esquecer. Mas a história não só lembra, a história também produz esquecimento. Todo gesto de lembrança é também um gesto de esquecimento, porque você faz escolhas. Quando você lembra tal coisa, você esquece outra. É impossível. Então eu acho muito engraçado, por exemplo, resenha de livro, em que o autor vai resenhar o livro de alguém. Então, em vez de comentar o que está no livro, ele comenta o que não está no livro, ou o que o autor deveria ter colocado. Pois ele vai escrever outro livro e colocar. Quer dizer, você tem que comentar. Não há, porque é a pretensão de que você pode abarcar tudo, que você pode dizer tudo, quando não pode. Não há como, não é? Você dizer tudo. Tipo equivocado de arguição. Você vai arguir um trabalho, em vez de arguir o trabalho que você tem na frente, você cobra o trabalho que você faria para fazer. Peter não só é o maior, ou o melhor, considerado o melhor biógrafo de Freud, né? Como também é autor de um livro sobre o estilo da história, né? A preocupação com a questão narrativa dos historiadores do século XIX, né? Então, mostrando como há uma ligação entre fazer uma história da sensibilidade e se preocupar com o estilo na história, com a escrita da história, né? Em construir uma escrita que contemple não só, né, a visão, né, mas todos os outros sentidos, que mobilize os outros sentidos, que leve em conta os aspectos que estão ausentes normalmente. Quer dizer, fazer uma história com som, fazer uma história com cheiro, fazer uma história com sabores, né, com impressões táteis, e não apenas uma história como se você estivesse vendo, né, cenas visuais. E ali o Peter Gay faz muito isso, né, porque ele faz uma história da educação dos sentidos, específico, como todo o trabalho do historiador, a educação de uma elite burguesa norte-americana, até porque é o que ele tem documentação para fazer, né? E ele trabalha com o quê? Com diários íntimos, com cartas, né? Trabalha com obras de arte, literatura, né? E trabalha com a imprensa, né? Com a produção intelectual do período, né? Com os pensadores, o pensamento também, né? O pensamento de época fala de uma determinada sensibilidade, né? E claro,
vamos dizer, a estrutura geral da obra está apoiada no pensamento freudiano. Isso é muito claro. Quer dizer, num volume ele trabalha o que seria os nossos, né, impulsos eróticos, trabalha Eros, né? Em outro ele trabalha Thanatos, ele trabalha a nossa agressividade, o desejo de morte, né? Que é o cultivo do ódio. Então, ele trata de uma mesma época por dois ângulos diferentes, né? A paixão terna e o cultivo do ódio, né? São dois livros que tratam de um mesmo período, de um mesmo grupo social, de uma mesma sociedade, atentando para aspectos diversos da sensibilidade, né? Quer dizer, como as paixões, como os afetos, como o amor está presente, mobiliza uma série de ações num livro. Como a agressividade, o ódio, o rancor, o ressentimento, né, também explica uma série de outros acontecimentos desse período, né? A corrida armamentista, os nacionalismos, os racismos, né, que levam à guerra. Né? Lembrem-se, gente, que quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada, vários países da Europa, em várias cidades da Europa, as multidões saíram para festejar. As pessoas festejaram na rua a eclosão da guerra. Né? Viena mesmo foi uma cidade onde as multidões foram para as praças públicas, Paris, para comemorar o começo da guerra. Isso é uma sensibilidade de época. Por exemplo, como é que se lê Nietzsche no começo do século XX? A recepção de Nietzsche é o Nietzsche, né, do super-homem, da vontade de potência, o super-homem do elogio da guerra, do heroísmo, né? Totalmente diferente do Nietzsche que vai ser lido nos anos 60. Nietzsche dos anos 60 é um Nietzsche libertário, é um Nietzsche crítico da verdade, né? É um outro Nietzsche. Né? Por quê? Porque todos os autores permitem diferentes leituras. E um autor como Nietzsche mais ainda, porque tem um pensamento assistemático, tem um pensamento aforismático, né? Quase, né? Feito em parábolas, né? E portanto você pode lê-lo de várias formas. Além do que a gente sabe da famosa deturpação que a sua obra sofreu por parte da sua irmã, né? Que elaborou obras que ele não, uma obra que ele não tinha escrito, né? Reunindo escritos pretensamente antissemitas, né? Então, Nietzsche é lido ora como um nihilista, ora como um crítico do nihilismo, né? Quer dizer, várias leituras. Mas é importante como os leitores os autores são lidos e que autores são lidos num determinado período. Isso também diz muito da sensibilidade do período. Que autores se lê? Né? O Peter Gay presta muita atenção nisso. Qual é a leitura das mulheres? Qual é a leitura dos homens num determinado momento? Que livros você encontra na biblioteca num determinado momento de mulheres e homens? Né? A correspondência, ele trabalha com a correspondência, ele trabalha com os diários, né? Ele vai mostrar, por exemplo, uma das teses da educação dos sentidos, né? Uma das teses polêmicas da educação dos sentidos é justamente que a era vitoriana nunca foi vitoriana. Ou seja, que na verdade as mulheres nunca se comportaram como pretensamente teriam se comportado na era vitoriana. Elas não eram Vitória, só a rainha, né? Ou seja, vai mostrar, por exemplo, várias traições femininas. Ele vai tratar, né, que é um elemento dessa vida de classe média, é que as mulheres ficam entediadas. O marido está no trabalho, elas estão entediadas em casa, então elas resolvem animar a vida. Né? Resolvem animar a vida. Como a Bela da Tarde, né, o famoso filme A Bela da Tarde. Né? Ficava em casa, arrumava toda a casa de manhã e de tarde, ela saía para se divertir e voltava quando o marido ia chegar no trabalho. Não é? Quem é de ferro vai ficar um dia todo tedioso dentro de casa. Né? Então assim, ele vai mostrar triângulos amorosos famosíssimos, né? Quer dizer, que eram mantidos, né? Todo mundo tapando as aparências, porque a questão, né, da classe média é muito tapar as aparências. O importante é não saber, né? É o que os outros vão dizer, é o que o vizinho vai dizer. O problema não é o que está acontecendo, né? É o que os outros vão dizer. Então, o grande problema não é que meu filho é gay, é o que os outros vão dizer.
Né? O grande problema não é que minha filha já perdeu a virgindade, é o que vão dizer, né, dela e de mim. Quer dizer, o problema não é que eu tenho um amante, né, é o que os outros vão dizer. Né? Por isso os homens têm amante, porque os homens, né, podem que os outros digam, até querem que os outros digam que ele tem um amante. Pega bem, né? Do jeito que não pega bem para as mulheres, pega bem para os homens, porque os códigos de gênero, né, são distintos. Então, e aí depois ele vai trabalhar justamente com as artes do período, né? Quer dizer, como essas artes também expressam, né, dimensões psicológicas, né? Na verdade ele está trabalhando com dimensões psicológicas, com dimensões subjetivas, né, do período, como elas se formam historicamente, né, e como elas se materializam em ações. Quer dizer, você tem uma leitura ali completamente diferente do que levou à Primeira Guerra Mundial. Né? É uma outra forma de você narrar como é que a sociedade europeia termina desembocando num grande conflito como a Primeira Guerra Mundial. Né? Como aquilo está vinculado a dimensões psíquicas, psicológicas. Por exemplo, a leitura que Reich vai fazer depois sobre a ascensão do nazismo. Reich faz uma leitura, né, apoiada na psicanálise, na psicologia, para entender, né, o desejo de morte, né, uma série de coisas que levaria ao nazismo, né, a pulsão de morte. Ele vai fazer uma leitura, por exemplo, bem distinta da que Hannah Arendt faz no mesmo período. Quer dizer, você pode ler, e essas leituras não são necessariamente excludentes, né, mostram aspectos diversos de um mesmo contexto. Né? São leituras que se enriquecem, que se complementam, né? Porque justamente a gente sempre escolhe um foco. Né? Todo trabalho faz escolhas. Você diz, eu vou tratar disso a partir dessa perspectiva e vou abandonar isso. Por isso não vou trabalhar com isso. Não me cobrem. Né? Aí vem as pessoas cobram justamente aquilo que eu disse que não ia trabalhar. A palavra mensurar, quer dizer, que dá a ideia de quantificar, né, de sensibilidade, não se trata disso. Acho que a gente não consegue quantificar. Né? Mas a grande preocupação, quem trabalha com sensibilidade é que o tempo todo vai estar trabalhando nesse movimento entre individual e coletivo. Né? E para nós historiadores, o fundamental é a gente perceber o que é, né, social, o que é coletivo, né, no individual. Né? Quer dizer, normalmente nós vamos partir dos indivíduos, porque é aí que a sensibilidade se manifesta. Né? A gente vai trabalhar com pessoas, inclusive com personagens. Né? Já foi a época que a história trabalhava com abstrações categoriais e conceituais, que fazia dos conceitos sujeitos. A gente trabalha com sujeitos encarnados, pessoas, cartas de gente, biografia de não sei quem, né? Mr. Todd, diário dela, né? Traído lá no senhor. Né? A Miss Todd metiu o chifre do Mr. Todd. Né? Você trabalha com... Mas a partir dali, né, você não pode ficar fechado na explicação, né, daquela vida individual. Quer dizer, aquela vida diz de processos coletivos. É atravessada por processos coletivos. Aquela subjetividade é atravessada por processos coletivos. Né? A gente tem o tempo todo estar nesse movimento porque o indivíduo é um ponto de vista sobre o social. Né? Ele é uma modulação do social. Quer dizer, ele é atravessado pelo social, mas ele tem singularidades. Né? Então, a gente vai... o fundamental o historiador vai estar sempre comparando, né? Estabelecendo regularidades e singularidades. Mesmo que você vá tratar de uma única pessoa, essa pessoa tem que ser comparada com outras de sua época para você estabelecer o que nele é coletivo, o que é do seu tempo, né? E o que é específico. Você vai ter sempre que tomar, né? Ter essa parâmetros de comparação. Né? Então, vou fazer a biografia de alguém, a biografia histórica. Você não vai ficar só nele. Para entendê-lo, você tem que entendê-lo nas suas relações, nas relações com os outros. Né?
todo o seu processo de vida, ele se relacionou com outros. Então você vai ter que ter informação sobre esses outros para poder, né? Por exemplo, tem um livro que eu acho exemplar disso. É um livro de Didier Eribon, que se chama Foucault e seus contemporâneos, que é a continuação da biografia que o Didier Eribon escreveu sobre Foucault, né? Michel Foucault, uma biografia, que eu acho melhor do que propriamente a biografia, em que ele vai justamente situar Foucault no diálogo com seus contemporâneos, né? E justamente aí a gente vai perceber o que é a singularidade dele e ao mesmo tempo o que ele tem de, né, coletivo de sua época, né? Então assim, eu estou trabalhando com a saudade, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é por que num determinado momento a saudade se tornou uma temática regular na produção artística, nos discursos públicos. De repente todo mundo passou a falar em saudade, de ter saudade, né? Quer dizer, não é claro que eu vou tratar de saudades particulares, mas essa saudade particular está dentro dessa saudade, né, coletiva. Ela vai ser nomeada, descrita, qualificada, né, a partir de elementos que são dados por uma cultura que é coletiva, por uma linguagem que é partilhada, por uma gramática, por sentidos e significados que são públicos, né? E claro, né, o Pitegay mostra, quer dizer, não é preciso ser marxista para saber que a classe é um marcador. A classe é um marcador, não é um definidor. Quer dizer, não é o único, o elemento fundante, mas ele é um marcador importante, como a etnia, como o gênero. São marcadores que atravessam qualquer aspecto da história que você vai tratar, né? Há uma sensibilidade diferente, né? Há coisas que atravessam as classes, mas as coisas que são específicas de determinadas classes. E é isso que faz a classe existir, concretamente. Exatamente. A classe existe enquanto prática, enquanto fazer-se, na relação com o outro, uma relação que é cultural. Daí porque a consciência antecede, ou não diria antecede, ele diz antecede, mas a consciência é concomitante ao ser, né? Quer dizer, só é classe que tem consciência de ser, né? Quer dizer, a consciência é fundamental. Quer dizer, eu me sinto operário, ajo como tal, me digo como tal, portanto o operariado existe. Se não existir um grupo de pessoas que se nomeia operário, se sente assim e se acha diferente do outro, que é burguês, a classe operária não existe, não é? Quer dizer, um camponês que migrava do sertão nordestino para São Paulo para trabalhar na indústria e ficava dentro da fábrica contrariado, só pensando na chuva para voltar, para plantar, ele não era operário, ele continuava camponês. Ele era subjetivamente um camponês, ele só estava na fábrica, mas ele não fazia parte da classe operária, porque ele não tinha cultura da classe operária, não tinha consciência operária. Ele era um camponês à força, trabalhando naquilo ali, esperando a primeira notícia de chuva para voltar para plantar, não é? Diferente daquele que faz da fábrica o seu lugar de identidade, de identificação, né? O seu lugar de construção de uma imagem própria, né? O lugar da imagem própria daquele cara não é ali, ao contrário, ele nega aquilo ali. Ele vê aquela fábrica como não lugar dele, como um aprisionamento, como uma cadeia, né? Quer dizer, toda a construção identitária dele está lá na roça, no sertão que ele deixou. Era para essas pessoas que Luiz Gonzaga cantava, por isso a música dele tinha tanto efeito, porque ele construía musicalmente e imaginariamente esse espaço que faltava, porque a música é espacializante, então a música construía. Por que Luiz Gonzaga, né, nas suas músicas, contava história, né, fazia determinados ruídos característicos, era uma forma de materializar o espaço através de sons. Então, chocalhos que balançavam como se fossem cabras e ovelhas, né? Zurros de jumento, estalar de chicotes, ou seja, ele levava para a música uma série de índices sonoros
que construía, que remetia àquele espaço que os seus ouvintes estavam saudosos. Né? Gonzaga não cantava inicialmente para o Nordeste, cantava para os migrantes do Sul. Por isso ele fazia programa nos rádios do Rio e de São Paulo. Ele cantava para quem estava lá desterritorializado como ele. Né? Por isso o tema da saudade é fundamental. Saudade de um sertão idealizado, né? O sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores, né? Onde lá não se sabe se a tromove é homem ou mulher, né? Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. E há uma música linda dele, né? Dizendo que é bom andar a pé no sertão, né? Quer dizer que você só conhece o sertão andando a pé. Aí, ai, que bom que é, né? Uma casa, uma acabou que a gente andando a pé, né? Quer dizer, a ideia de que você conhece, e aí ele vai narrando esse espaço, né? O relato de espaço e vai, né, materializando para pessoas que estão alijadas desse espaço e que em grande medida sabem que esse espaço não tem nada a ver com aquele espaço que ele está criando, né? Quer dizer, a maioria deixou o sertão porque é totalmente ingrato, né? E andar a pé no sertão, e eu já andei muito, digo para vocês, não tem nada de bom, de aprazível andar no sertão, né? Mas ele estava cantando para pessoas que estavam saudosas e, portanto, vendo isso com uma outra lente, a lente da saudade, não é? Que é uma lente que constrói as coisas, dá uma outra dimensão, né? Aquele canalha que você teve durante 4 anos como, né, companheiro vai embora, né? Você está sem ninguém e você começa a idealizar a criatura. A criatura já não é mais canalha, né? Você já começa a ver com outros olhos, mas ele tinha esses defeitos, mas ele tinha essas qualidades, né? A saudade começa a dourar literalmente a pílula. Por isso, né, normalmente, esteticamente, a saudade está vinculada ao dourado, né? Está vinculada ao amarelo sépia, está vinculado a, né, o ocaso, o pôr do sol, o outono, né? Quer dizer, você nunca vai pintar uma saudade azul. A saudade é amarela, ocre, né? Porque ela é fim de tempo. Ela é esmaecimento da coisa, né? Ou seja, é uma imagem que vai se esmaecendo. A saudade, né? A imagem vai se tornando menos nítida. É como uma fotografia que vai amarelecendo, né? Então, por isso você vai ficando sério. Ou seja, as cores vão deixando de ser vivas. A saudade, as cores vão se esmaecendo, não é? Então, assim, quando você vai pintar um quadro sobre a saudade, são essas cores. Quando você vai fazer uma poesia, você não vai vincular, por exemplo, a saudade à primavera, não é? Culturalmente, a gente não imagina a saudade vinculada à primavera, porque a primavera é o renascimento, é o começo, é a vida, é as cores, né? O outono é tudo desabando, melancólico, né? Fim de tarde, aquele frio que vem, as folhas que ficam tudo caindo, né? Então quando você vai para um lugar onde realmente as estações são muito marcadas, você entende por quê, né? Porque a passagem, né, para o outono é dramática. De repente tudo começa a perder as cores, começa tudo a ficar amarelo, começa tudo a cair, né? As árvores começam a ficar esqueléticas e aquele frio que começa a vir cortando, né? Então você nunca vai, né? O Graciliano Ramos em Infância diz assim: olha, eu me lembro, né? Eu tenho a impressão que eu me lembro de um açude, uma das poucas coisas que eu me lembro da infância, eu me lembro de um açude cheio de garça branca. Mas eu não posso dizer isso, porque se eu disser isso, ninguém vai acreditar. Porque no sertão, para narrar o sertão tem que estar sempre seco, né? Cheio de galho retorcido, né? Não vai parecer verossímil que minha lembrança de infância do sertão seja, né, uma lagoa cheia de garça branca. Então, assim, é muito interessante essa passagem da infância, porque mostra o quê? Como a literatura também está submetida a convenções, né? Como ela tem que obedecer convenções. Uma visibilidade que é criada socialmente. Foi criada uma
visibilidade para o Nordeste impõe uma determinada imagem, da qual a literatura não consegue escapar. Você quer descrever o Nordeste florido, verde, não sei o quê, não é verossímil. Né? Não é verossímil. Eu acho engraçado a maior parte dos filmes que são feitos com temática nordestina, né? Que normalmente eles não acreditam no poder da imagem. Então, além de colocar todas as imagens clichês, ainda precisa colocar embaixo Nordeste, tal data. Né? Porque eles não acreditam que mesmo você vendo terra gretada, né, cacto, uma caveira, né, e um boi, você não vai identificar a região. Que é o clichê imagético, né? Que é a visualidade clichê, construída, uma maneira de olhar. Né? E aí as pessoas vêm para cá e não conseguem ver outra coisa, ou fica procurando isso. Né? Claro que hoje procuram um outro Nordeste, que é o Nordeste do turismo, do discurso do turismo, que é o Nordeste da praia, da água de coco, da rede, da preguiça, não é? Ou seja, que é uma outra construção. O verossímil parece verdade, né? É aquilo que é feito para parecer verdade. Ele pode querer parecer tanto, não é? Que deixa de ser. Quer dizer, quando você tenta parecer demais com a realidade, torna-se falso. Queria agradecer a vocês por terem se inscrito mais uma vez, pelo nosso contato aqui. Aí a gente se vê por aí afora, pelo Brasilzão afora. Certo?